Boa noite, uma semana abençoada para todos. Eu venho aqui agora dividir uma palavra poderosa com vocês. Desde que começou a Páscoa, agora nós já estamos no 43º dia da contagem do Homer. E eu quero que você gere no seu coração expectativas, grandes expectativas, porque falta apenas 7 dias para o verdadeiro Pentecostes. E a igreja, em vários lugares do mundo, eles estão agora aprendendo a observar o calendário na perspectiva de Deus. Isso é tremendo demais. Durante muito tempo houve um grande preconceito de falar que isso era judaizar a igreja, que você não ia tá de acordo com a palavra de Deus, que isso era festa dos judeus. Mas eu vou te falar que em Levítico 23, versículo 1 e versículo 2, o Eterno fala: essas são as minhas festas. E no meio de tantas pessoas, no meio de um universo tão grande, eu quero que você gere expectativa no seu coração. Porque nós estamos no 43º dia, para culminar no 50º dia com a contagem do Homer. E o 50º dia vai nos levar para uma festa, a festa de a festa de Shavuot, a festa das semanas, a festa de Pentecostes. E essa festa de Pentecostes, o Senhor nos chama para podermos estarmos juntos. E não ocorreu apenas uma vez no ano, uma vez na Bíblia. Acontece uma vez a cada ano. Isso é cíclico. E isso é muita bênção para a minha e para a sua vida. E que você possa experimentar essas coisas de uma maneira que você nem imagina o quanto o nosso Deus é grandioso, o quanto o nosso Deus é maravilhoso. A gente consegue entender que o Senhor, ele chama o povo dele quando ele fala em Levítico 23, 2. Essas são as minhas festas. Não são festas dos judeus, são festas do Senhor, em que ele decreta estatuto perpétuo. Você sabe o que é algo perpétuo? E Yeshua, de maneira alguma, ele contradiria o que está escrito na estrutura da Torá e dos profetas, porque ele era aquele que era a própria Torá, tabernaculada no meio do povo, cheio de graça e de verdade. Então Yeshua participava dessas festas. E por que que nós deixamos de participar dessas festas? E eu quero que você viva no seu coração, porque nós estamos no 43º dia e falta apenas 7 dias para o verdadeiro Pentecostes. Qual a experiência que você quer que o Senhor te dê nesses dias? O que você quer gerar no seu coração? Você quer viver o sobrenatural do Senhor? Você quer ter uma visão? Você quer ter um discernimento? Você quer ter uma cura? Você quer de qual maneira que o Senhor se revele? E assim como o apóstolo Paulo, o rabino Shaul falava lá na carta de Efésios, ele falava assim, que cada um tem um dom, que cada um foi chamado como um corpo bem ajustado, cada um tem uma particularidade. Então, Senhor, nesse meio desse universo de muitas pessoas que estão aqui agora comigo, assistindo esse vídeo, vão poder declarar que cada forma o Senhor se apresenta. O Senhor ama a todos de uma maneira única e tremenda. Mas a palavra de Deus fala que a intimidade de Deus são para aqueles que o buscam. Então eu quero convidar você para essa celebração. Essas são as celebrações do Senhor, lá em Levítico está falando. São tempos determinados, são portais, são janelas. E
daqui a 7 dias nós vamos experimentar o Pentecostes. Definitivamente o Senhor quer trazer algo novo em meio a essa pandemia, em meio a esse mundo de caos, e Ele quer te chamar para poder celebrar com Ele estas coisas. Lá no livro de Atos, capítulo 1, Jesus estava já ressurreto. Após de aparecer ali para aqueles discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24, ele estava ali durante 40 dias, numa forma corpórea, fazendo com que os apóstolos contassem os dias na presença dele. E você não pode ficar de fora disso, porque muitos milagres ocorreram. Resultado, em Atos 2, línguas repartidas de fogo, bênçãos sem medidas. Eu quero que você comece a gerar expectativa no seu coração e comece a declarar a verdade do Senhor sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre os teus projetos. Que você possa viver os sonhos de Deus, que você possa sonhar os sonhos de Deus, porque Ele tem prazer na sua vida. E no termo determinado, o Senhor vai derramar a porção dobrada, porque ele fala que de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor. E Yeshua falou que ele prepararia morada para os apóstolos durante esse tempo. E que no nome de Jesus, eles receberiam poder quando eles ficassem em Jerusalém. Em Lucas 24, 49, o Senhor determinou: ficai no centro da vontade de Deus, permanecei em Jerusalém para que do alto... Ficai no centro de Jerusalém, no centro da vontade de Deus. Jerusalém, além do lugar físico, significa estar no centro da vontade de Deus, porque é um lugar de paz. Salém vem de Shalom, que vem de paz, a paz perfeita, que excede todo o entendimento. E você não pode ficar de fora dessa bênção. Você precisa de crer que o Senhor, Ele vai derramar uma porção dobrada sobre você durante esses 7 dias que faltam, que você possa fazer uma contagem regressiva. E ali em Lucas 24, 49, ele fala ele determinou, ele não sugeriu, ele não pediu. Fala com o Senhor Yeshua, e a palavra Yeshua significa salvação. E ele falou assim: você fique na cidade até que do alto você seja revestido, revestida de poder. Poder para poder passar essa fase ruim, poder para poder declarar, para poder vencer o invencível, para poder sobrepujar o indisponível, para poder passar por lugares tenebrosos, pelo vale do sombra e da morte, e declarar que você está passando por um lugar aplainado, porque o seu coração está elevado nas coisas do alto. Então que no nome de Jesus você venha ser revestida de poder. Você venha ser revestido de poder, do alto da cabeça até a planta dos pés. O Senhor não desistiu de você. E no livro de Atos, no capítulo 1, fala, no versículo 4, versículo 2. Vou ler aqui. Versículo 2, Atos 1. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Jesus, depois de ele ter morrido, ele se apresentou vivo no terceiro dia, ali no caminho de Emaús. Aqui fala que ele se apresentou vivo e ele caminhou com os discípulos durante 40 dias. E aí, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando coisas concernentes ao reino de Deus. E esse capítulo 1 de Atos é totalmente ligado com Lucas 24, porque fala que o Senhor Jesus, durante esse tempo, essa janela, esse tempo especial, onde o Senhor chama, ele se revelou e abriu o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras. Durante esses 50 dias de Páscoa até Pentecostes é uma janela,
É um portal para o céu e você precisa de estar ligado e estar contando os dias na presença do Senhor. Contar os dias na presença do Senhor está escrito lá em Salmo 90:12, porque a contagem do homem fazia com que de Páscoa, onde você nascia de novo, onde você saía do Egito, mas precisava de tirar o Egito de dentro de você, tirar as coisas que vão te levar para trás. Esses 50 dias são para isso. E Jesus aqui, quando ele foi ao próprio sacrifício da Páscoa, no terceiro dia, ele ressuscitou e ele ficou durante 40 dias. Porque os 10 dias que passavam já estavam falando de processo. 40 dias Jesus foi tentado no deserto. E depois o ministério dele foi restabelecido. 40 anos Moisés ficou ali no Egito. E depois fugiu para o deserto. Mais um outro processo. Então, esses 40 dias revelam processo. E hoje nós estamos nesse 43º dia desta contagem do homem. E esse Pentecostes que aconteceu em Atos 2, em Êxodo 20:19, com a entrega dos mandamentos, não ocorreu apenas nesses dias na Bíblia. Ocorre ciclicamente, anualmente, e não são festas dos judeus, são festas para mim e para você. São festas para a gente poder celebrar e ver com a igreja dele. Então, nessa contagem regressiva, hoje nós estamos no 43º dia da contagem do homem. Você pode conferir em Levítico 23, capítulo 23, versículo 14, 15 e 16, fala dessa contagem até de Páscoa até Pentecostes. E eu quero que você gere expectativa no seu coração. Todos os projetos que estavam engavetados, tudo aquilo que foi tentado, silenciado pelo meu e pelo seu adversário, Rassatã, ou adversário, Satanás, vai ter os planos frustrados, porque lá na Páscoa o Senhor já executou o juízo sobre os deuses do Egito, e ele está tirando o Egito a cada dia de nós, e ele quer nos celebrar para nos revestir. E está falando aqui no livro de Atos 1, versículo 6, está lendo aqui, após Jesus estar ali reunido no 40º dia. E então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer o tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, o sopro de Deus, o Ruach HaKodesh, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de deles e lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viestes subir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como uma jornada de sábado. Então ali depois vai falando que todos os discípulos foram ali para Jerusalém, para o centro da vontade de Deus, além de ser o lugar físico que fala de Shalem, que fala de paz, que fala da paz perfeita que excede todo entendimento. Jerusalém significa estarmos voltando para o centro da vontade de Deus. E por causa da influência política romana, nós deixamos de celebrar essas festas. E nós estamos agora saindo de Roma e voltando para Jerusalém. Porque o nosso Messias, Yeshua, ele era judeu e ele falou aqui que era para poder pregar primeiro orando, primeiro sempre olhando para Jerusalém. Então, gente, essas festas são estatutos perpétuos e nós estamos perdendo a graça de Deus. Esses tempos determinados, essas janelas não tem como negociar, são datas inegociáveis e há razões muito claras para a gente poder seguir este calendário, o calendário de Deus, porque o calendário de Deus fala: houve tarde de manhã o primeiro dia, houve tarde de manhã o segundo dia. Parece que faz um nó na nossa cabeça, mas não, porque o adversário ele queria confundir os santos do Senhor.
Daniel 7 fala sobre isso, que ele proferiria palavra contra os santos do Senhor e que mudaria o calendário e as estações para tentar confundir. E a gente vê ali a influência política da igreja romana por causa de poderes. E aqueles estatutos que estão escritos em Levítico 23 deixaram de ser perpétuos e foram denominados como festa de judeus. Mas a gente vê na maravilhosa caminhada de Jesus, Jesus participando disso tudo. E ele espera, como nós, como noiva ataviada, adornada, possamos contemplar essas maravilhosas datas, essas janelas. E o Senhor fala lá no livro de Salmos, capítulo 104, que ele colocou a lua para nos guiar e os luminares. Então nós devemos celebrar as luas novas. Nós devemos sim fazer com que o nome do Senhor seja engrandecido, o toque da trombeta. Desperta, tu que dormes. Precisamos de rever os nossos conceitos como igreja, como noiva ataviada, adornada, que vai casar com Yeshua, que tem sangue judeu. E o sangue dele verteu ali na cruz do Calvário por mim e por você. E nós, como igreja, só vamos incitar ciúmes a partir do momento que nós sermos como a noiva de Salmos 45, que odeia, que abomina a iniquidade e que tem prazer e que medita na lei do Senhor. O Senhor chama em Levítico 23 as celebrações como dele, celebrações dele, santas convocações. Deus usa essas datas, esses acontecimentos, essas festas, esse calendário divino para comunicar-se com a raça humana. Se nós observarmos a tempo, nós conseguiremos captar o que Deus está dizendo. Então, a razão do porquê a igreja se começa agora, desde já, se voltar para resgatar essas coisas, começa a fluir um tipo de unção nova. Começa a experimentar flashes de relevância em relação a esses tempos que nos mostram o Messias e a salvação. As festas são sombra da salvação de Yeshua. As festas são sombra do Geulah, da redenção do Senhor, da nova Jerusalém restaurada. O Messias e a sua salvação. A igreja está voltando para a simplicidade da Bíblia. Quando Jesus está prestes a subir, nós acabamos de ler aqui, determinou que, e ele não pediu, ele não sugeriu, ele determinou que não se ausentassem de Jerusalém, que se esperasse a promessa do Pai, que de mim ouviste. Ouviste onde? Em Lucas 24, ali no caminho de Emaús. Então, 2 vezes, como o dia que aconteceu, como há 3 dias atrás, no 40º dia, Jesus foi assunto ao céu. E esses dias, no mundo espiritual, onde Jesus caminhou aqui, algo tremendo tem que gerar no meu e no seu coração. Não saia de Jerusalém, Yeshua disse. Não interrompa o processo. Era também a contagem do homem. O número 40 tem um grande significado para o povo de Deus. A plenitude da preparação. Moisés teve um encontro com Deus após 40 anos. Ficou 40 anos no deserto. Subiu 40 dias e 40 noites para receber as tábuas dos mandamentos. E teve a sua vida transformada. E Yeshua, ao ser batizado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dita por Yohanan, o batizador, por João, o que batizava com água, teve o seu ministério vivificado, pleno, após os 40 dias e 40 noites, foi tentado no deserto e ele combateu com a estrutura da palavra. Então nós precisamos de estar com este adorno. Só assim nós vamos incitar ciúmes. E o povo judeu vai reconhecer Yeshua como Salvador. E as nações vão declarar que não existe salvação fora de Yeshua. Moisés passou 40 dias em jejum, conforme eu falei, para receber as tábuas dos mandamentos. E isso também significa uma preparação divina, significa um processo, um ciclo para o início de outro. Nós estamos agora no 43º dia da contagem do homem. A contagem do homem vão ser 49 dias até culminar no Pentecostes,
na festa das semanas. Está lá em Levítico 23. Ouça a voz de Deus. Nesses dias vão acontecer algo, mas algo visível. E eu quero que você gere expectativa no seu coração. Jesus assunto aos céus há 3 dias. E o que foi escrito em João 16, vai vir uma emancipação. Na noite de hoje, eu quero incentivar você a abrir o seu coração. O Senhor Yeshua está plantando no meu e no seu coração uma expectativa que nós não tínhamos. 7 dias faltantes de expectativas para o verdadeiro Pentecostes. Tome posse disso. E você, no entardecer do domingo, na semana que vem, vai pedir ao Senhor uma experiência nova no meu e no seu universo. Que Ele venha mostrar que este ambiente que está escrito em Levítico 23 como estatuto perpétuo, como santa convocação. Se é festa do papai, eu quero ir. Então você, como igreja, como noiva ataviada, não perca esta oportunidade. Seja abençoado por este momento e gere expectativa no seu coração, em nome de Yeshua. Shavua Tov, uma semana excelente, cheia da graça, da maravilhosa graça de Deus sobre a sua vida. Amém.